Me leia, não me deixe morrer. Não, Lígia, você não será esquecida. A gente vai te ler e você vai viver para sempre. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. No último domingo, uma das escritoras mais importantes, talvez a escritora brasileira viva mais importante, nos deixou. Às vésperas de completar 99 anos, a escritora Lígia Fagundes Telles passou desse plano para um outro, deixando um legado muito importante, muito mais do que até a sua própria literatura, a sua própria escrita. Eu vou falar um pouco hoje da minha relação com a Lígia, da importância dela na literatura brasileira e de alguns livros importantes que ela escreveu. Mas antes disso, eu peço para que você, caso tenha caído de paraquedas aqui no canal, como eu disse, eu sou o Luigi, essa aqui é a Acrópole, é um canal de literatura no YouTube que fala de literatura no geral, de livros, mais especificamente de literatura brasileira e literatura brasileira contemporânea. Eu peço para que você se inscreva no canal, para que você ative as notificações, para que assista a mais vídeos e me ajude a ser mais conhecido no YouTube, para que o YouTube consiga recomendar meu canal para outras pessoas, uma vez que ele vai reconhecer que o canal é importante de alguma maneira. Ok? E é isso. Vamos falar da Lígia. Nascida em 1923 e recentemente falecida agora em 2022, Lígia Fagundes Telles é uma escritora super famosa no Brasil, uma escritora que integra a Academia Brasileira de Letras, que venceu 4 vezes o Prêmio Jabuti, inúmeros prêmios nacionais e internacionais, traduzida para vários idiomas, vencedora do Prêmio Camões de Literatura em 2005. Ou seja, só aí o currículo dessa mulher é impressionante. Né? A Lígia é talvez uma das primeiras escritoras a se consolidar no mercado editorial brasileiro. O mercado editorial brasileiro, evidentemente, como outros mercados, ao longo dos séculos, extremamente redutor ao masculino, né? Dando pouquíssimo ou quase nenhum espaço às mulheres. E talvez, assim, outras mulheres publicaram e tiveram o sucesso ou outro em sua época, antes de Lígia, antes de Clarice, por exemplo. Mas eu acho que essas duas, eu vou colocar as duas no mesmo pacote, Clarice Lispector e Lígia Fagundes Telles foram que tiveram uma carreira muito grande. E a Clarice morreu, né, relativamente cedo. E a Lígia, ela conseguiu ainda recolher frutos em vida porque foi muito longeva. Então essa trajetória da Lígia, por mais que ela não escrevesse com mais tanta regularidade, essa longevidade dela, com outras gerações de escritores e escritoras vindo depois, talvez faça com que ela seja mesmo, essa figura talvez mais representativa, juntamente com mais uma ou duas escritoras que conviveram com ela. Ela escreveu tanto contos como romances, foi muito aclamada pelos dois gêneros narrativos, pela construção dos seus livros nesses dois gêneros narrativos, e eu vou citar aqui 3 que são, assim, se você não conhece a Lígia, você precisa ler esses livros, são muito importantes para a literatura brasileira. Para quem nunca leu a Lígia, assim, em alguns momentos ela oferece um certo desconforto, uma certa exigência na atenção, porque a Lígia ela tem uma certa profundidade no psicológico das personagens, assim como a Clarice tinha, né, no fluxo de consciência dela, no monólogo interior. Em alguns casos na Lígia não chega nem fluxo de consciência, mas esse trânsito pelo interior da personagem, pelas divagações, exigem bastante do leitor e dão uma qualidade muito grande para o texto dela. Tá? Os 3 livros que eu indicaria dela para você começar a ler Lígia Fagundes Telles são As Meninas, que é um livro de 1973, ela ganhou Jabuti por esse livro, e em 95 chegou a virar filme,
O romance Verão Aquário, de 1963, também é um belo romance. E Antes do Baile Verde, se eu não me engano, de 1960. Não, de 1970, uma coletânea de contos, a mais importante dela. E assim, são contos memoráveis nesse livro. Entre esses livros que eu falei pra vocês, tem dois que me marcaram especialmente. As Meninas realmente é um livro muito importante, mas esses outros dois têm uma questão sentimental comigo aqui. O Verão Aquário foi o primeiro livro, até coloquei lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, vai lá no Instagram, segue Acrópole Revisitada, posto conteúdo todos os dias. O Verão Aquário, eu li esse livro quando eu era graduando do curso de letras e eu trabalhava como estagiário em uma biblioteca pública na cidade. A cidade tem, acho que 5 ou 6 bibliotecas. Eu trabalhava na Central, no centro da cidade, e é uma época muito bonita da minha vida, assim. Eu fiz grandes amigos, tive relações maravilhosas com muita gente, aprendi muito nesse espaço onde eu fiquei 1 ano e 4 meses. E tinha um clube de leitura nessa biblioteca. Até hoje existe esse clube de leitura, e é um clube muito importante na cidade de Maringá. Na discussão desse livro, Verão Aquário, quem conduzia as discussões, que era a bibliotecária, ela não pôde comparecer. Ela me avisou com 2 dias de antecedência que ela não viria e eu seria o responsável pela mediação do clube. Não deu muita gente, foram acho que umas 5 ou 6 pessoas, mas foi o start, assim, pela primeira vez, eu falando e organizando e propondo debates. Claro, de maneira muito tímida, ainda muito sem saber como fazer, mas é um livro que é uma espécie de divisor de águas para mim, então tem um apreço muito grande. E o Antes do Baile Verde, gente, de contos, esse livro eu não tenho nem palavras para descrever, assim, da minha relação com esse livro. Eu li inúmeras vezes, eu li muitos desses contos. Logo no início da faculdade foi um dos primeiros livros que eu li, não porque os professores pediram, mas li porque falavam do livro, me recomendaram o livro. E eu trabalhava já como estagiário na biblioteca, se eu não me engano. Eu tinha algumas horas livres do dia no campus antes de ir para as aulas. E eu me lembro que o campus é um lugar muito gostoso. Acho que a maioria dos campi, né? Com lugar verde, espaço gostoso. Eu me lembro de sair da esfera da vida real, deitado na grama com outras pessoas, lendo e discutindo, e esquecer que existia um mundo lá fora. E uma dessas experiências foi com esse livro Antes do Baile Verde. Então eu me lembro de discussões assim profundas, pelo menos eram muito profundas para mim na época. Era a primeira experiência que eu tinha de discussões literárias tão profundas, foi com esse livro. Então não tem como não falar de Lígia para mim, não saber do falecimento dela, que é muito triste, não lembrar dessas experiências que eu tive lendo a obra dela. E depois, enquanto professor de literatura, dei aula no ensino fundamental, no ensino médio. Vários desses contos, dos contos desse livro, eu trabalhei em sala com os meus alunos, então foi assim uma passagem, sabe? Um eu fora da universidade, um eu descobrindo a literatura na universidade, e depois um eu já sendo professor de literatura. Então esse livro ele faz parte da minha formação. Eu não vou aqui discutir a profundidade da obra dela, todos os elementos característicos que compõem a obra dela, mas o que eu posso dizer é que é uma obra que, além de ser significativa, substancial para a literatura brasileira, uma literatura que não era muito feita, né? O estilo dela não é um estilo muito específico, assim, é um estilo muito específico, não é um estilo muito copiado, quero dizer. E eu acho que a literatura dela sobra, mas eu acho que também junto com ela vem o legado que ela deixa, se instaurar enquanto escritora quando outras mulheres não podiam ler mulheres, ou os homens não liam mulheres, porque enfim, não tinha e porque não se interessavam, etc. Então eu acho assim que para uma enorme geração de mulheres escritoras, a Lígia foi muito importante. E talvez ela esteja ali num panteãozinho junto com mais duas, né, que foi a Hilda Hilst e a Clarice Lispector. A Hilda Hilst, houve uma descoberta popular dela depois, né, depois da morte dela.
mas muitos já liam a Hilda Hilst enquanto ela estava viva. Inclusive a Hilda era amiga da Lígia, né? Então assim, colocar as três, é claro, houve outras escritoras, né? Raquel de Queiroz, temos hoje a Conceição Evaristo, que é uma figura super representativa. A gente tem outras escritoras muito boas, em vários níveis temáticos, né? A gente teve as precursoras lá atrás, quem escreveu no século XIX, início do século XX, teve a Juca Machado. Mas eu acho que o impacto dessas três para a literatura nacional, da escrita de mulher, uma escrita, mulheres escrevendo mulheres na literatura, eu acho que não tem como comparar, né? Então a Lígia está num panteão, ela está num espaço em que poucas pessoas conseguem ocupar. Eu tinha a vaga esperança de que ela finalmente fosse ela a nos trazer o Nobel de Literatura. Eu sei que a literatura e a arte é muito mais do que os prêmios que concedem, mas esses prêmios têm um valor muitas vezes de visibilidade, questões sociais e de jogos de poder que são importantes. Então eu acreditava, como eu acreditava que o Ferreira Goulart pudesse ganhar, eu acreditava que a Lígia ganhasse. O Nobel ele só publica a lista dos indicados 50 anos depois daquele ano das indicações. Então a gente vai ver provavelmente daqui mais algum tempo, alguns anos em que a Lígia foi oficialmente indicada. A gente sabe que a Academia Brasileira de Letras a indicou algumas vezes, oficialmente, mas indicação mesmo de uma lista da Academia Sueca, que é a academia que faz a entrega do Prêmio Nobel, a gente não tem, eles só liberam 50 anos depois. Por exemplo, a gente sabe já que o Érico Veríssimo foi indicado, o Carlos Drummond de Andrade foi indicado, o Jorge Amado foi indicado. Então, são alguns dos brasileiros, né? E eu acreditava que a Lígia fosse ela que fosse trazer. Né? Não deu tempo porque também estava já muito de idade, né, tadinha. E também não deu tempo para essa cabeça da academia mudar e não premiar só europeu, né, que é uma coisa absurda. Premiam de vez em quando um fora para dizer que eles têm um olhar para o mundo inteiro, mas para você ver, 6 latino-americanos até hoje só ganharam, e de língua portuguesa só um, não foi nenhum brasileiro, foi um português, mostra o quanto eles desconhecem da maravilhosa literatura produzida nas Américas. Não estou falando dos Estados Unidos e Canadá, estou falando do México para baixo, que tem literatura da mais alta qualidade, e a Lígia, com certeza, é um dos nomes mais importantes dessa esfera continental que a gente tem. E aí, você já leu a Lígia? Gosta da Lígia? Quais livros você leu? Escreva aqui nos comentários. Eu fico por aqui, nos vemos num outro vídeo e eu faço um apelo para que a gente não esqueça, como ela mesma pediu, Lígia Fagundes Telles. Um abraço e até a próxima.